Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assenta no templo de Deus, ostentando-se como Deus. Não tenham medo. E de um deles saiu um chifre pequeno e cresceu muito em direção ao sul, e em direção ao oriente, e em direção à terra agradável. E isso atingiu até mesmo as hostes celestiais, e lançou para a terra algumas das estrelas e do exército, e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, por quem o sacrifício diário foi tirado, e o lugar do seu santuário foi derrubado, e um exército lhe foi dado em troca do sacrifício diário, por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra, e a praticou, e prosperou. E eu fiquei em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os pés de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe poder e o seu trono e grande autoridade. Bem, eu vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra adoraram a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerceu todo o poder da primeira besta que estava diante dela. E fez com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, enganando os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. A besta, que recebeu a ferida mortal da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. E fez com que todos, ricos e pobres, livres e escravos, e sim, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E esse número é 666. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a toda nação,
tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado o tempo do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, caiu aquela grande cidade, porque deu a todas as nações a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus sem mistura, no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento, que sobe para todo o sempre. E não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que receber a marca do seu nome. Mas escutem, escutem, escutem. Aqui está a paciência dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.